Com o Momento Cidade Entrevista, nessa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito e a pré-candidata a prefeita que esteve ontem aqui no programa. Hoje a gente recebe o ex-prefeito, o ex-deputado estadual José Queiroz, que é pré-candidato a prefeito novamente pelo PDT. Vitória Oliveira, bom dia. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia a nosso entrevistado de hoje, José Queiroz, a Mário Flávio e também ao professor Marco Aurélio. Professor, comunicador, cientista político, Marco Aurélio Freire, bom dia. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, Vitória, Mário Flávio, ao ex-prefeito José Queiroz, o pessoal aqui da técnica com a gente. Muito bem, jornalista Mário Flávio, bom dia. Daqui a pouco a gente vai acompanhar a movimentação lá no Fórum Eleitoral para esse último dia de prazo, né, para retirada de título, enfim, transferência, regularização, né, Mário? Bom dia, André, é verdade, né? O pessoal que deixa tudo para a última hora tá lá, uma fila quilométrica, daqui a pouco a gente mostra. Muito bem, ex-prefeito, pré-candidato a prefeito nas eleições 2024, José Queiroz, Zé Queiroz, do PDT, muito obrigado por aceitar o convite para conversar com a gente aqui, com a bancada e também com os nossos ouvintes, os caruaruenses. Zé Queiroz, bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Vitória. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, nobre comandante Mário Flávio. E os companheiros que nos honram aqui com a presença no estúdio, por concessão especial da direção da emissora, que estão aqui o vereador Mano do Som, o Edilson do MST, e o nosso companheiro de partido, Marco Cazé, aí o Christoph também, João Paulo, esse time que vem sempre nos acompanhando nos grandes embates. Mas, cumprimentando, espero para a gente começar. Prefeito, ontem a gente recebeu a Michele Santos e ela reiterou, né, aquela fala do senhor, né, dizendo que o pessoal estaria com o senhor. O senhor falou isso numa entrevista e depois reafirmou em outra entrevista. O senhor acha que foi uma fala infeliz, né, visto que ela é uma mulher, uma fala, digamos assim, até mesmo... De desqualificar a candidatura dela, né? Foi essas palavras que ela usou, não é verdade? Ela usou ontem. De inviabilizar a candidatura. A Michele foi minha auxiliar de primeira categoria, com ela eu tive e tenho uma excelente relação. Foi apenas um momento em que eu havia recebido informação de que a federação havia optado pela minha candidatura. Eu fiz esse registro, mas na mesma hora, na Rádio Cultura, quando me falaram que ela havia contestado e que não estava definido, eu digo, está encerrado, me desculpa, está encerrado, como eu agora digo, está encerrado. Olha, ela também disse ontem que notei que Michele está um pouco magoada, mas que mais para frente ela disse, olha, talvez a gente consiga mais na frente conversar e pode ter alguma mudança, ela não descartou essa possibilidade. Olha, conversar, nós temos um período longo, né? Até 31 de julho, 2 de agosto, na hora das convenções. E é próprio de cada partido trabalhar conversando, dialogando, buscando caminhos e tendo o que é de melhor para a sua aliança. Evidentemente que com todos esses companheiros, tanto como Rede como PSOL, nós nos entendemos, nós temos uma excelente relação. Por isso que na hora eu até pedi desculpa, Michele, porque eu só trouxe a notícia, porque me deram a notícia. Mas eu jamais me passaria, porque eu passei, Mário, cerca assim de 3 meses, 4, vindo aqui para entrevista com vocês, sabe, André, e você ainda não estava por aqui, e me perguntavam quem eram os partidos que nós íamos fazer aliança. Marco Aurélio é testemunha. Eu dizia, nós estamos dialogando. Tanto que um integrante de uma emissora disse assim, Zé Queiroz vem nessa história de dialogando, conversando e não define nada. Lógico, porque eu deixei para definir quando os partidos se manifestassem. Por exemplo, nós nos manifestamos que o Republicanos estava com a gente, porque nós recebemos uma informação do Republicano que ficaria com a nossa candidatura. Depois, o Republicanos filiou Lessa. Eu ia dizer agora que o Republicano está comigo? Não sei. O Lessa se coloca como candidato a prefeito, então eu tenho que aguardar os acontecimentos. Ô Zé, com toda a sua experiência de só prefeito de Caruaru, são 4 vezes, né? Só aí são 4 eleições, fora os mandatos de deputado e muito mais. E eleições, né? Várias eleições que você está nessa luta aí desde 78, se eu não me engano.
Foi a primeira, né? E aí, a tese das múltiplas candidaturas. A gente, conversando com o delegado Eric Lessa, essa semana aqui, ele acha que é interessante manter a tese das múltiplas candidaturas, mas diz também que mais para frente é um soldado do partido, aquela conversa, né? Que se o partido decidir, ele pode ser seu vice ou outra coisa. Mas, outra coisa não, né? Menos vereador, mas não descartou a possibilidade de ser seu vice. Nessa tese, se a gente pegar o número das pesquisas, você, quando junta com o Lessa, empata com o prefeito Rodrigo Pinheiro e talvez passe em algumas pesquisas. Mas aí vem aquela dúvida, se juntar Zé Queiroz, Lula, esquerda, com Eric Lessa, bolsonarista, de direita, esses dois eleitores, eles vão para vocês, ou corre o risco de o eleitor de Bolsonaro olhar e dizer, rapaz, eu acho que eu vou ou com o Toninho, ou com o Rodrigo Pinheiro, ou com outra candidatura mais ao centro, digamos assim. Olha, eu sempre considerei o Eric Lessa um excelente companheiro. Nós tivemos uma convivência agradável, muito boa na Assembleia Legislativa, e hoje ele se coloca dentro de um partido como candidato a prefeito. Eu não antecipo nada, não vou fazer situações prematuras para dizer ele pode ser o vice, pode não ser. Diante disso, representaria um segmento bolsonarista. Eu vou deixar mais adiante para que as coisas aconteçam. Uma coisa é certa, né? Essa história de vice é curiosa. Eu estava revendo aqui com minha assessoria antes de vir para o programa. Eu digo, olha, eu não disse que ninguém é meu vice. E só se conhecerá no dia 2 de agosto. Mas tem muita gente querendo ser seu vice, né? E o senhor também eu ia acrescentar. Você tem um perfil já? Por conta das emissoras e dos expertos políticos. Antes do senhor ir para essa história, o senhor não disse. O senhor acha interessante as múltiplas candidaturas ou se de repente se junta... A frente ampla. A tese é múltipla candidatura ou frente ampla, não é isso? Não, primeiro eu vou terminar de vice, depois entrar de múltiplas candidaturas. Perdão. Primeiro é o seguinte, vice, especulação de repórteres, de especialistas, expert político, tudo. Lessa seria o meu vice. Armandinho seria também o meu vice. Douglas Sintra seria o meu vice. Quem mais? Tem Armandinho. Mais? Michele também. Michele foi especulada, seria Armandinho minha vice. também. Rafier. Mas tem outro aí. Se eu me recordar aqui, eu ainda digo quem foi que especularam. Não, é isso mesmo, 5. Então, eu vou esperar todos os acontecimentos políticos, porque uma vice, ela deve somar. Ela deve significar para nós uma coisa importante e que é final, né? Enquanto isso, eu vou deixando que as coisas aconteçam prematuramente. Eu digo a vocês o seguinte, eu recebi uma sugestão, uma lembrança apenas de uma pessoa evangélica, que dizia, olha, nós temos aí uma líder evangélica que poderia ser sua vice. Eu digo, coloca aí diante do cenário. Eu digo, ela é filiada a que partido? Ela disse, ela é filiada num partido da sua aliança, mas não me disse qual era o partido. Então, eu tenho que aguardar, né, todos esses acontecimentos. Uma coisa é certa, a gente teve a prudência da montagem da chapa, da aliança, né? Calmamente, houve quem dissesse que agora não tem ninguém com aliança, nem o próprio partido dele. Hoje o nosso partido tem 24 candidatos a vereador, podendo ser um partido com o maior número de eleitos a vereador, a exemplo do Mano do Som, que aqui está, o vereador, né? O Tafarel também, para fazer justiça, enfim, para a gente ter exatamente o que há de melhor no final desta eleição. Mas nós temos que ter calma, prudência na condução desse processo. E eu, como aconteceu o episódio de Michele, eu digo, Michele é minha amiga, Michele eu quero bem a ela. Foi como Elba Ravani, nós fizemos amizade, fiz de Elba Ravani secretária, a mais jovem secretária que Caruaru conheceu, né? Aí o pessoal disse, mas ela aceitou agora um negócio... E daí? A minha amizade não se altera por conta disso, como não se alterou, nem se altera com Michele.
entendeu? E a tese das múltiplas candidaturas ou a frente ampla? O que é que o senhor tem Agora eu vou entrar no múltiplo, porque você pegou o microfone, eu soltei logo. É o seguinte, a gente tem a perspectiva da candidatura de Fernando Rodolfo. Armandinho se coloca como candidato. Já temos múltiplas candidaturas. Mas as duas que estão ali mais próximas ao prefeito Rodrigo, de acordo com as pesquisas, é a sua e a de Lessa. E essa seria uma chapa, né, que todo mundo diz, olha, eu acho que essa chapa aí... Olha, de novo, não vamos... Você está muito comedido, vamos... não é assim não. Não é assim. Olha... É porque é um cuidado para a gente saber o que acontece agora e no futuro, né? Eu sempre disse que se nós viéssemos a ter Lessa como vice, seria um reforço para a chapa. E tem uma coisa, você citou números aí de uma pesquisa, se você cita, eu tenho o direito de citar. Eu tenho pesquisas do IPESP, onde eu estou na frente, 2 publicadas. E tenho uma interna da gente, em que eu estou na frente. Na frente de Rodrigo. Sim, que é o principal concorrente. Então, eu não vou agora, diante deste quadro, especular. Não, Lessa pode vir. Se Lessa for candidato a prefeito, entra no quadro de múltiplas candidaturas, né? Pode não ser, se não for e for meu vice, aí eu diria a você que nós temos também simulações com... me lembrei do outro candidato. Eu tinha esquecido, mas eu sabia, quando eu falasse simulações, eu me lembraria, né? Tem, por exemplo, o filho de Tonigel. Toninho. Né? Que ele poderia ser seu vice? Poderia ser, também. Porque não é por conta do que eu estou dizendo que seria, é por conta das especulações que ocorreram. Eu quero colocar no rol todas as especulações, todas as cogitações que foram feitas de candidaturas a vice. E aí nós temos simulações de pesquisa para saber quem é que está desempenhando melhor papel, ou seja, qual é o candidato que nos dá maior densidade, nos coloca em situação ainda mais privilegiada do que nós já estamos hoje. Porque todos vocês aqui sabem, eu não vivo fazendo a campanha do tamanho do meu concorrente. Ele tem o processo natural de ser prefeito, de estar em tudo quanto é de realizações, também de acontecimentos, e isso pesa em eleição. Todo mundo sabe que pesa e pesa muito. Mas eu tenho a prudência de saber que, mesmo assim, mesmo sem a gente estar com uma campanha de rua, apenas campanha de contatos, etc., a gente está na frente. Consequentemente, você imagina, se eu somo isso com todo o cuidado, um vice que seja, que aumente ainda mais, eu ainda fico mais confortável. Olha, além da questão de vice, tem outra questão de estratégia e estrutura partidária. E há nos bastidores está claramente uma disputa entre você, sua campanha, e a de Rodrigo sobre União Brasil. Ontem, inclusive, o prefeito estava em Brasília, entregou um convite ao Mendonça Filho, e o Mendonça Filho é alguém dentro da direção nacional do partido que pode trazer o Partido União Brasil para a campanha dele. Isso mexe no horário eleitoral, mexe na estrutura partidária, enfim. Talvez numa vaga de vice. Como é que anda essa questão do União Brasil, se eles estão mais próximos de você, Queiroz, que inclusive a Municipal anunciou isso, ou o União Brasil pode acabar indo para o outro lado? Como é que está essa questão? Olha, as coisas foram feitas com muita segurança. O Michel, né, o presidente aqui, ele estava com um partido, com um diretório, foi uma decisão de diretório, e a direção nacional disse a ele, o Rueda, que respeitaria a decisão do diretório. Quem é que ficou responsável pelo partido em Recife? Mendonça Filho. Mas em Recife, se entendendo com Fernandinho, deputado federal. Então, nós estamos seguros de que a União Brasil está conosco e não sairá. Prefeito, a gente escuta muito dos pré-candidatos dizendo que a eleição é local, que a gente vai debater Caruaru, os problemas de Caruaru e que não vai haver nacionalização da eleição. Agora, quando essas articulações vêm de cima para baixo, ou até mesmo do Estado para Caruaru, mas principalmente muitas de Brasília para essas questões políticas, não já está nacionalizada, não? Não, ela se nacionaliza.
ela se nacionaliza com esse enfoque que você deu. Mas que não precisa a gente nacionalizar e dizer, bem, Lula foi quem decidiu, por exemplo, praticamente pelo PT, e Edilson sabe disso, a minha candidatura, né? Isso nacionaliza, mas não significa que eu vá agora em cima só Lula, não tem isso. Agora, curioso é que a gente tem que falar nos atores da campanha. Agora veja, Fernando Rodolfo esteve aqui e ele disse que ele tem pesquisa que pergunta assim, a pergunta. O candidato apoiado por Bolsonaro é fulano, ele, né? Fernando Rodolfo. Disse que ele cresce. Aí eu até perguntei, nessa pesquisa tem lá o candidato apoiado por Lula, Zé Queiroz, ele cresce também. Aí ele disse, cresce um pouquinho, mas disse que, ele citou que influencia essa questão para os dois, para o senhor e para Fernando Rodolfo. Na nossa pesquisa interna, Lula está com influência em Caruaru de 68%. 68%. E, pasmem, João Campos está com uma influência já, com essas presenças que fez em Caruaru e com a presença que ele tem na mídia, de 40%. E Raquel? A gente está pensando junto aqui. Não vou entrar no Não, e o senhor falou também de pesquisa que então ela está influenciando bem, senão o senhor falava. Inclusive, ela está vindo muito aqui em Caruaru. É para influenciar, o senhor acha? Também a campanha de Rodrigo, né? Ela veio 3 vezes em Caruaru em menos de 15 dias. O senhor acha que é para influenciar na campanha do Não, do evidentemente que nós temos que respeitar uma governadora, não é? Temos que respeitar que, de todo jeito, ela tem força. Mas posso dizer que a gente calcula, e com muita prudência, que com a influência de 68% do nosso presidente Lula e também hoje com a influência de João Campos, que vai fazer um trabalho aqui conosco, junto à juventude, a gente se conforta com esses números e, além do mais, o meu capital político, que já vinha se revelando forte, e foi no capital político que eu estabeleci essa maioria, consequentemente não vou me preocupar muito com a influência da governadora, nem a soma do prefeito. Eu vou me preocupar com a minha parte, com os meus atores, e esses me dão tranquilidade. Ô, prefeito, mas você acha que, por exemplo, trazendo a imagem de Lula e também de João Campos para influenciar na juventude, pode dar um diferencial ao senhor na sua campanha no resultado final? Eu não tenho dúvida. Ele vem no começo. Ele já veio e vem no começo. Ele tem uma penetração aqui, nós estamos medindo por pesquisa, e ele será influente em Caruaru. Aliás, se brincar, ele vai ser influente do estado todo, porque ele está trabalhando nessa direção, né? Ganhou até projeção nacional, né? A gente vai para o nosso primeiro bloco, né, Mário? Mas a gente vai trazer a informação da Justiça Eleitoral, porque hoje termina o prazo para você, eleitor, tirar o primeiro título ou então regularizar qualquer situação com a Justiça Eleitoral. E a gente vai chamar o repórter Patriota Júnior para trazer essas informações, porque quanto mais eleitor votando, melhor, né, prefeito? Muito bem. Patriota. Pois é, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade, nós viemos dar um pulinho aqui no Fórum Eleitoral de Caruaru. Termina hoje, né, o prazo para quem tiver alguma pendência junto à Justiça Eleitoral regularizar a situação, para quem quer transferir o domicílio eleitoral também, né? E a gente está por aqui observando a movimentação, muita gente, assim como ontem, né? A fila está dando voltas aqui no prédio do Fórum Eleitoral, muitas pessoas, a gente observa também muitos jovens, né, que vieram para cá nesse último dia do prazo para tirarem o título de eleitor. A gente vai conversar aqui com Onassis Cordeiro, que é chefe aqui de zona eleitoral. Onassis, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Esperado esse movimento de hoje? Bom dia. Sim, a gente já esperava esse grande número de eleitores aqui procurando a Justiça Eleitoral. Isso sempre acontece, né, em ano de eleição, principalmente eleição municipal. Esse fluxo grande de eleitores aqui procurando o serviço da Justiça Eleitoral já é algo que acontece em todo ano de eleição. Hoje vocês estão atendendo apenas quem fez o agendamento ou também o público em geral? A prioridade é para quem fez o agendamento, mas tem muita gente aqui na fila que não conseguiu agendar e veio para tentar um encaixe.
e a gente vai tentar atender o máximo possível desses eleitores que não conseguiram agendamento, mas a prioridade realmente são os eleitores que conseguiram agendar. Entre um atendimento e outro de quem agendou, a gente encaixa uma pessoa que não conseguiu fazer o agendamento. Os atendimentos hoje vão até que horas? E todo mundo que está aqui vai ser atendido hoje, nesse prazo limite? Olha, o horário nosso de atendimento se encerra às 6 horas da noite, tá? E a nossa prioridade e nosso compromisso é com quem fez o agendamento, todos eles serão atendidos, mas desse pessoal que está aqui na fila, uma boa parte desse pessoal não foi agendamento, eles vieram tentar o encaixe. É como eu falei, a gente vai tentar atender o máximo possível de eleitores que não fizeram agendamento. Se vamos conseguir atender todos, realmente não é possível eu afirmar isso aí, mas que a gente vai tentar atender o máximo possível de pessoas, sim. Onassis, quem não regularizar a situação eleitoral está sujeito ao quê? Aqueles eleitores que não conseguirem regularizar a sua situação, a principal implicação é não conseguir votar na eleição desse ano. Mas aí o que é que esse eleitor vai fazer? Ele vai aguardar a reabertura do cadastro em meados de novembro de 2024, vai retornar aqui ao Fórum Eleitoral para fazer a regularização do seu título. Quem está vindo para cá ainda, que fez o agendamento aí para o resto da manhã, também para o período da tarde, precisa trazer qual documentação? A documentação é a mesma para todos. É um documento oficial com foto original, o CPF e um comprovante de residência também original em nome do eleitor ou, se ele não possuir, de um parente próximo. Perfeito, obrigado pela participação aqui com a gente. Onassis Cordeiro, chefe de zona eleitoral. Vamos conversar com algumas pessoas aqui que estão aguardando, né, para serem atendidas. A fila está andando bem lentamente por aqui. Bom dia, tudo bem? A gente está ao vivo na Rádio Cidade. Como é o nome da senhora? Helena Inácia. Dona Helena veio resolver o que aqui hoje? Eu vim com o meu marido, que ele veio fazer transferência do título dele para cá. Vocês são aqui de Caruaru? Sou Riacho das Almas. Deixaram para o último dia mesmo, né? Em cima do prazo, né? Foi, em cima do prazo. Mas nós vamos conseguir, se Deus quiser. Vocês fizeram agendamento ou vieram por livre demanda? Livre demanda porque ele é transferência de título e ele já é melhor idade. Tá certo, boa sorte aí para vocês. Para vocês também, obrigada. Olha só, aqui é a entrada, né? A gente observa que a fila tá bem lenta, bem devagar. A prioridade, como o Onassis falou pra gente, é para aqueles que fizeram, né, o agendamento, muito jovens. Vou conversar aqui com essa moça que tá aqui, Breno. Tudo bem? Bom dia, a gente tá ao vivo na Rádio Cidade. Como é teu nome? Giovana. Giovana tem quantos anos? Eu tenho 17. Vai tirar o primeiro título, né? É, o primeiro título, porque eu descobri que é para conseguir fazer a inscrição do SISU, daí eu já vim procurar, só que pelo que eu vi é só com agendamento prévio aqui mesmo. No caso você não fez o agendamento, né? Não, ontem eu até tentei fazer, só que o site estava parado, eu tentei, não entrava, daí me disseram que eu poderia vir aqui fazer, só que agora é só realmente ano que vem. No caso você faz 18 antes das eleições esse ano ou não? Só ano que vem? Faço antes das eleições esse ano. O voto é obrigatório? É obrigatório. Você acha que vai conseguir ser atendido? Tem muita gente, né? Eu acho que eu não consigo hoje não. Hoje pelo menos não. Me disseram também que o agendamento provavelmente só ano que vem. Muita gente aqui. É esperar, né? É. Vendo o que dá, né? Realmente, porque o prazo que dão para fechar aqui também é muito curto, então acho que não vai dar tempo. Muita gente para ser atendida e a fila não anda. Hoje, o último dia do prazo, muita gente deixou para a última hora, né? Eu também, eu digo, por exemplo, pronto, eu deixei ainda por última hora, mas ainda tentei, só que realmente não vai dar, esse ano acho que não vai dar. Tá certo, obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. É isso, Renata, muitas pessoas aguardando, né, aqui o atendimento no Fórum Eleitoral de Caruaru, nesse fechamento, né, dia 8 de maio, fechamento do cadastro eleitoral. Eu volto com você no estúdio. A gente agradece a reportagem de Patriota Júnior, lamentável, né? Muita gente deixa para a última hora e corre o risco de não ser atendida. A prevalência é de jovens, né, professor? Exatamente, primeiro título, né? E o brasileiro tem essa questão, só que, gente, estava aberto há muito tempo o prazo, podia ir pela internet, mas enfim, o brasileiro faz isso, eleição municipal é mais concorrida, mas espero que a maioria que esteja aí consiga, porque mais eleitores é melhor. E a gente avisou muito, a gente vai para um intervalo para voltar à conversa aqui, a entrevista com o pré-candidato a prefeito José Queiroz do PDT. A gente volta já. Amanhã, Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres.
Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Se liga aí! Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir. 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Apoio Rádio Cidade. Chegamos na etapa final da declaração do Imposto de Renda. E se você ainda não fez a sua, você tem até o dia 31 de maio. Procure o seu contador e solicite a destinação para o ICIA. Você não pagará nada a mais por isso. É simples e seguro. Mas atenção, a sua destinação só chegará ao ICIA se você nos enviar o DARF e o comprovante de pagamento no WhatsApp 81995883555. ICIA, juntos somos mais fortes. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Hora certa. Apoio Casa do Serralheiro. Procurando ACM para uma fachada renovada? O lugar certo é aqui. E 31. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com o Momento Cidade Entrevista, hoje recebendo o pré-candidato a prefeito pelo PDT, Zé Queiroz. Lembrando, na sexta-feira a gente conversa com o pré-candidato do MDB, Toninho Rodrigues. Tem a participação dos ouvintes pelo WhatsApp e também pelo nosso chat lá no YouTube. Mário. Olha aqui o Fábio, o professor Myron também estou escutando. Lá nas Rendeiras, né? O Miro, Dimilson e Bilão estão acompanhando o programa. Valeu, Miro. E o Divanilson Galindo. É muito bom ouvir Zé Queiroz sendo entrevistado por esse time. Estamos na luta. Zé é madeira de lei, cupim não rói. Divanilson Galindo, dirigente do PT de Caruaru. Mandar aqui um abraço para o Mirão. Grande craque, Miro. Olha, Zé, tem gente mandando mensagem também, né? Além, fazendo perguntas. O Ciro Costa e o Fabiano. Deixa eu ver. O Ciro Costa
ele manda mensagem, além do Ciro, deixa eu pegar o nome, Fabiano Costa Bezerra. Ambos fazem uma pergunta muito similar. Eles falam do Riacho dos Mocós, né? Perguntando o seguinte: como é que tratamento o senhor vai dar a essa obra? Eles dizem que o senhor iniciou, mas tem trechos como o Afonsinho e outros trechos que não estão realizados. Ele queria perguntar se esse tipo de obra é prioritário na sua campanha. E não, esse negócio terminou ainda não, foi? É o que eles dizem aqui, por exemplo, o trecho do Afonsinho não está concluído, enfim, estão criticando. A intervenção de Mário Flávio já diz um bocado de coisa, né? Não terminou ainda, não? Eu lembro que chegou uma verba quando você era prefeito ainda. Pois é, nós deixamos uma verba substancial, capitaneada pelo então deputado Vônei Queiroz, de 16 milhões, podendo ir a 29. E nós realizamos meio quilômetro do canal, né? Depois, a prefeita realizou outra parte. E a parte que o atual prefeito realizou foi muito pequena. Eu recebia ontem uma comissão capitaneada pelo John Silva, falando que o Afonsinho era para ser premiado com esta obra, que é um prêmio, aquela obra fantástica, e até agora estava tudo parado e não tinha significava que não ia ter nada, não ia ser feito, ter continuação. É aquela história de fazer uma obra incompleta. Depois, cometer alguns equívocos na construção de bueiros, quando deveriam ser passagens, não bueiros com aquelas interseções, que terminaram levando água para dentro das casas. Eu fui lá, fiz até um vídeo, coloquei na rede social, para mostrar que o responsável pelo que acontecesse numa cheia seria o prefeito. Eu lembro. Porque não fez a obra certa. Além do mais, graças a Deus, nada de grave aconteceu. Mas se acontecer? E se acontecer? Mas veja, o senhor diz aí que o responsável pela obra seria o prefeito. O senhor foi prefeito da cidade, o que mais foi prefeito. Então o senhor não é corresponsável, não, pela essa falta de estrutura que Caruaru tem nessas questões da periferia? Não sou. Especificamente tem que ter alguma coisa. Você é responsável por quê? O prefeito é responsável por tudo na cidade, mas não pode ser responsável por aquilo que é feito sem o seu controle na ponta. Então o prefeito, se vier a ele tem que afastar o servidor e punir até se for o caso. Mas o prefeito não pode ser responsável se for cometido um erro, por exemplo, por um empreiteiro. Zé, né? Inclusive nesse tema aí que veio verba, o senhor ainda era prefeito, começou a fazer. Eu queria saber do seu plano de governo, né, do seu último mandato. O que é que faltou fazer e por quê? Né? Algumas obras, ações, o que é que o senhor queria fazer e não deu tempo de concluir? O Canal do Mocó foi um deles. Mas nós nunca tivemos a preocupação de não fazer a obra, ou seja, não ter tempo de concluí-la, porque vai ficar para o sucessor. Nós entendemos que quem ganha é a cidade. Logo, não nos preocupamos. A Caixa Econômica demorou demais liberar o dinheiro do Canal do Mocó e terminou ficando, teoricamente, para o sucessor. Eu imaginava que o sucessor poderia ser Jorge Gomes, mas não deu certo. Então ficou para Raquel. Ela continuou, mas não tudo. Por exemplo, vão ao Canal do Mocó e verifiquem que a obra não está sendo tratada como o devido respeito ao povo, porque as margens que estavam projetadas para ser avenidas não são, e já há invasões. Será que a gente vai querer que se repita as invasões que ocorreram no Canal do Salgado? Só faz enfeiar, dificultar o trabalho de saúde. Como é que se pode sanear aquela habitação que tem toda a extensão do Canal do Salgado? Então, essas coisas não foram feitas na sucessão. Nós não tivemos preocupação de deixar a obra. Para nós ganha Caruaru, para nós ganham 5, 6 bairros que ele atravessa. Mas, se não fizerem, aí está o povo para julgar. Mas eu vou dar outro exemplo. Nós legalizamos um terreno imenso, destinamos a pedido do deputado Vônei Queiroz para o Hospital da Criança. O deputado Vônei Queiroz liberou 20 milhões, nós preparamos o projeto foi para o Ministério da Saúde e depois de transitar naquela
tríplice rodada no Estado, né? Que é tanto complicado, tem que se respeitar, com as discussões sobre o Hospital da Criança, foi para o Ministério da Saúde, que aprovou. Não deu tempo, esse trânsito não deu tempo fazer. Só restava que a sucessora fizesse o Hospital da Criança. Ela inverteu, fez maternidade, que aliás terminou sendo matriz para as obras que ela lançou no Estado. Achou tão bom, né? Agora, o que é que me conforta? Fomos nós, eu e o deputado Rony Queiroz, que presenteamos a Caruaru aquela obra. Ela deixou de fazer o Hospital da Criança, fez maternidade, mas está servindo. Então, o que importa é que está acontecendo. Ruim é quando não acontece como o canal do Mocó. Não, como não acontece com as estradas rurais. Estradas rurais, eu tive um trabalho imenso para fazer as prioridades, que seriam as ligações com os povoados principais, né? Distritos. Fizemos tudo, preparamos, eu fui levar no Ministério da Integração, me lembro bem que foi preciso um carrinho daqueles que carrega papel no Ministério, né? Eu e o deputado Rony Queiroz, quem nos recebeu foi o ministro Fernando Bezerra Coelho. Eu já fiz esse agradecimento pela boa vontade que ele teve para a gente fazer as estradas rurais, e ele liberou 17 milhões para as estradas rurais e mais 12 de complemento quando fizesse a execução desses 17 milhões. Pois bem, nós não tivemos tempo porque a burocracia da Caixa era imensa. Hoje a Caixa é assim, libera o dinheiro, bota na mão de Marco Aurélio, pode fazer a obra. Não sei ninguém nem saber qual é a obra. A Caixa está liberando com uma facilidade incrível. Eu não sei o que é que vai dar. Porque, por exemplo, depois, num futuro, nós vamos discutir qual é a dívida de Caruaru e o que vai custar essa dívida ao povo, né? O povo é quem vai pagar esta dívida. Quando faltar uma UPA, quando faltar uma unidade de saúde, quando faltar uma creche, uma escola, a gente vai dizer, poderia ter sido feito só com o dinheiro de juros que serão pagos. Mas isso é outro capítulo. Eu quis apenas citar essas três intervenções. Prefeito. Esses empréstimos que tanto Raquel pegou quanto o Rodrigo, o senhor não pegaria? Não, eu poderia pegar para outras prioridades e sempre medido o limite da competência que o prefeito deve ter de saber o ônus vai representar o quê. É muito melhor aguardar um pouco e fazer a obra com o dinheiro dos juros. O encargo... Olha, veja, obra de embelezamento, vamos lá. O senhor fez uma mudança muito grande na Avenida Agamenon. O prefeito agora está fazendo um investimento de 14 milhões na José Rodrigues de Jesus. E os opositores que estão vindo aqui estão todos criticando. Qual é a sua opinião dessa obra da Avenida José Rodrigues? Se você verificar a fonte de pagamento, vai ser o Firisa, né? Então, veja, a gente fez uma obra, foi uma obra revolucionária para Caruaru, aquela. 4 milhões de reais, mais ou menos. 4 milhões e pouco. Até hoje, o piso dela se prestava para continuar servindo a Caruaru. E tudo mais da infraestrutura. Aí vai mexer para dar um banhozinho de loja. Vai custar 14 milhões. Esses 14 milhões vão reproduzir juros. E esses 14 milhões não poderiam ter sido utilizados para fazer uma UPA, que eu saía em 2016 e até hoje não tem uma nova UPA? E, pelo contrário, tem uma UPA fechada, que é caso de polícia. Uma UPA fechada é uma agressão ao povo de Caruaru, com o que ele fica sem saúde. O governo com as dificuldades que ele tem. A UPA do Salgado e virou complexo de saúde. Virou complexo. Se você for lá e perguntar por que é complexo, é a mesma coisa que eu deixei. É só para mudar o nome, denominação. Não tem nada de complexo, é o que nós deixamos. E outra coisa, passar aquele tempo que passou com a UPA fechada para fazer o retoque de loja, de banho de loja que foi dado, é inexplicável. São coisas que nós vamos, aos poucos, debater, que Caruaru não suporta. Por exemplo, vão lá agora fazer a reportagem, essa UPA do Vassoural. A UPA do Vassoural está fechada desde dezembro. E o povo vai para onde? Para a UPA do Boa Vista? Para a UPA do Salgado? Porque o povo daquela área não vai para a Coab 3, né? Então, ao invés
de nós termos mais uma UPA de 2006 para cá, nós temos uma fechada. E foi a propósito dos 14 milhões que serão aplicados na Zé Rodrigues de Jesus. Por que não fez mais uma UPA? Será que não tem, na densidade demográfica que Caruaru ganhou nesses últimos 8 anos, necessidade de uma nova UPA? Necessidade de uma nova escola de tempo integral? São coisas a discutir no nosso plano de governo, que já começou. Nós já começamos a discutir internamente o nosso plano de governo, que terá que ser um plano de governo revolucionário, com mudanças profundas de conceito. O que nós queremos é mostrar a Caruaru que nós estamos voltando para repetir as 4 administrações, ou seja, todas elas marcadas por alterações fundamentais na cidade em favor do povo. É bom frisar, em favor do povo. Inclusive o Mário Henrique pergunta sobre sua política com relação aos servidores e especialmente os professores. Ele diz o seguinte: bom dia a todos. Pergunta se ele vai mexer novamente com o direito dos professores. Porque depois que ele mexeu com isso, nunca mais conseguiu ganhar uma eleição, nem ele, nem Voney. Essa é a pergunta crítica também, né, do Mário Henrique. Aí eu acrescento aqui o seguinte, Zé, olha, a política para os servidores em geral, qual seria a partir de um eventual governo seu? Bem, eu vou responder, eu esqueci de registrar aqui o Caio Alves Queiroz, que está com a gente, o Leandro, que está com a gente, lá o vereador Fábio Fagner ficou lá dentro, Kiko França também ficou lá dentro. Olha, a questão é mais profunda. Não é num programa como este que se pode discutir e explicar. Não dá tempo. Porque quando fomos aplicar o piso nacional implantado, Caruaru partiu na frente. E partiu na frente com o direito de fazer alterações como a lei do piso permitia. Essas alterações que foram feitas tiravam uma parte daquilo que o servidor já tinha. Mas o servidor da educação sabe como eu tratei. O servidor da educação sabe como eu respeitei toda a pirâmide educacional e quantos nossos educadores passaram a receber de aposentadoria. Nós temos que pensar no futuro. E eu me lembro bem que eu chegava aqui e citava, uma professora tal está agora ganhando 10 mil reais, a outra 9 mil. Nunca foi visto isso. Então, eu sempre tratei o servidor com a devida consideração e o devido respeito. E eu terei esta convivência com o servidor da educação, como de todo o resto da Prefeitura de Caruaru. Se há uma coisa que eu tenho certeza, é da maioria esmagadora do voto dos servidores municipais. Essa eu tenho certeza. Por quê? Porque eu não persegui. Eu não persegui servidores. Eu sempre tratei com respeito e exigia que os meus auxiliares assim o fizessem. E foi isso que me aproximou do servidor. Porque uma administração tem que ser humana, tem que saber respeitar as pessoas. E respeitando as pessoas, a gente cativa. Eu cito sempre um exemplo, sabe, Mário? Que quando eu cheguei na prefeitura, a tesoureira era Dona Fátima. E ela era do time, que veio do time de Dona Gel, depois do time de Neguinho Teixeira. Aí todo mundo pensou que ela era o meu alvo principal. Ora, o que é uma tesoureira? A que paga e recebe. Ela não tem nada a ver se o prefeito não agiu corretamente. E aí ela ficou. E ficou o tempo todo comigo, como tesoureira. Eu estou dando um exemplo isolado, eu tenho diversos exemplos de servidores exemplares que foram aproveitados por a gente e demonstraram dignidade. Demonstraram honradez para merecer isso. Pegando essa fala do Mário e essa questão que o senhor fala aí, a greve durou 82 dias, foram embates pesados. Eu lembro que a gente acompanhava, ele entrevistava uma vez, professores foram para a porta da rádio protestar, o senhor chegou até a discutir, assim, rapidamente, foi colocado dentro do veículo. E o que foi que aconteceu ali então? Né? Já está pacificada essa questão com os professores dessa greve, que foi um momento Não, tenso. Já está pacificado. Agora, os professores precisavam entender que quando nós aplicamos o piso, nós tínhamos o direito de fazer a subtração de algumas vantagens, porque diziam que os municípios, para aplicarem o piso, poderiam subtrair vantagens que estavam sendo dadas para poder melhorar o salário da educação. Né? Então, na hora que foi subtraída essa parte,
os servidores sentiram. E ninguém quer saber de diminuir salário. Ninguém. Nesse particular eu dou razão. Mas no outro particular eles têm que entender que nós aplicamos o piso, implantamos o piso, pegando todas as faixas salariais, toda a cadeia que deveria ser contemplada e nunca desrespeitamos. O que não aconteceu depois da gente. Desrespeitaram isso aí. O que altera o final do rendimento para a pessoa ser aposentada. Quando o senhor diz eu não persegui servidor, o senhor afirma que tem perseguição na atual gestão? Não, eu estou dizendo que não persigo. Só. As conclusões... Zé Queiroz virou Zé Paz e Amor. Lulinha Paz e Amor, Zé Queiroz Paz e Amor. Eu serei paz e amor nessa eleição, porque eu acho que nós precisamos jogar um clima de paz nas eleições para não radicalizar e não prejudicar depois o clima da própria cidade. Eu serei um clima de paz e amor, porque eu quero ver os caruaruenses juntos. Se a pessoa votar em Rodrigo, votou, merece minha consideração. Se votar em Fernando Rodolfo, merece minha consideração. Eu quero que nós todos tenhamos o compromisso com Caruaru. Uma Caruaru humanizada, uma Caruaru vivendo clima de cidade moderna, um clima que não faça a pessoa chegar num lugar só porque o fulano de tal era adversário, não poder nem falar com ele. Isso não pode acontecer. Eu quero um clima de paz e amor na minha cidade e Deus vai me ajudar para que eu possa ganhar a eleição nesse clima de paz e amor. Momento Cidade Entrevista, hoje conversando com o ex-prefeito, ex-deputado José Queiroz, pré-candidato a prefeito pelo PDT em Caruaru. Sexta-feira, Toninho Rodrigues, do MDB. A gente vai para um rápido intervalo e depois a gente continua a conversa com Zé Queiroz. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Minha irmã sempre foi meio esquecida lá em casa, sabe? Ela chegava atrasada, não fazia as tarefas e sumia com as minhas coisas. Médico, então, só se manhã marcasse. Mas pelo menos agora, eu sei que ela está se cuidando. Ela fez o cartão Saúde São Gabriel. Aí é bom demais, ela tem desconto em consulta, exame e até cirurgia. Olha ela aí, atrasada. Que nada! Desceu ontem. Cartão Saúde São Gabriel. Quem tem, não precisa de outro. O ICIA apresenta a Caminhada pela Vida 2024. Todos juntos caminhando nas ruas de Caruaru. Douglas Leon segue no trio animando o percurso até a dispersão. O grupo 3 Palavrinhas anima a segunda parte do evento. Compre sua camisa e garanta sua participação em toda a programação. Juntos caminhamos mais longe. Mais informações em @ICIA Agreste Reserva. Cidade 11h50. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com o Momento Cidade Entrevista, hoje conversando com o pré-candidato a prefeito do PDT, Zé Queiroz. A gente vai estender mais 5 minutos em virtude da reportagem do Patriota Júnior lá do Fórum Eleitoral, do Cartório Eleitoral. A gente tem a participação dos ouvintes pelo WhatsApp, sim. Também pelo YouTube, né, professor? Temos sim, e temos uma pergunta e uma sugestão, Zé. A sugestão vem do Rogério, ele diz: bom dia, bancada. Zé, coloque no seu plano de governo o prédio do Círculo Operário que está sem uso para ser uma UPA central. Essa é a sugestão do Rogério aqui para o seu plano de governo. E o nosso querido Gildo José da Nova Caruaru, ele faz uma pergunta interessante. Ele diz: Zé, você vai trazer para si a responsabilidade de criar um hospital veterinário na cidade? Na minha opinião, está precisando. Esse é o Gildo José da Nova Caruaru. Isso foi Fagner que mandou. Foi Gildo José, não. Olha, quanto à UPA,
nós vamos discuti-la com as pessoas que vão ser responsáveis pela saúde da administração, se Deus me permitir ganhar, para saber se lá se colocaria como a melhor opção para atender a população. Porque você pode perguntar, é melhor ali ou no lugar onde aumentou densamente, né, a população? Então a gente vai discutir. Quanto ao hospital veterinário, eu já anunciei aqui que ia fazer a pedido de Fagner. Ele disse que foi ele que mandou, mas foi a pedido dele, eu anunciei que era um compromisso meu e sai mais cedo do que a gente pode imaginar. Esse é o nosso desejo. Não é, Sérgio Orobó, do PCdoB, que está aqui com a gente? Prefeito, sobre Feira da Sulanca, ontem a gente recebeu a Michele e ela falou da preocupação, né? Dizendo que Caruaru perdeu o protagonismo para Santa Cruz, também para a questão do online, né? E antigamente a gente tinha mais de 10 mil bancos, 10 mil vendedores, hoje parece que ela falou entre 4 e 6 mil, né? Isso, que deu uma diminuída considerável. Isso, e perdeu o protagonismo para Santa Cruz, principalmente Itoritama. Eu lembro que no seu último mandato o senhor falou de um projeto de transferência da feira. Aí teve uma questão de valores, o povo se assustou, houve uma polêmica e não conseguiu transferir. Veio 10 milhões do Estado e 1 milhão de contrapartida da Prefeitura. E o terreno está lá até hoje. Eu queria saber, esse dinheiro chegou, o terreno foi comprado. O senhor hoje ainda tem a ideia de transferir a Feira da Sulanca de Caruaru ou não é mais viável? O problema é que ela pode ser viável, mas qualquer obra a gente depende da comunidade. Quem são os atingidos? Os feirantes. Eles é que terão que decidir. O que eles decidirem, eu encaminho para execução. Para mim, isso é muito importante, que a gente aprende com o tempo e com a administração, fazer as coisas que batam com o sentimento do povo. Não é só da minha equipe técnica, de mim, que eu me convenci que era importante, e era importante naquela época fazer a transferência, era só olhar a dimensão de Santa Cruz e a de Caruaru. Caruaru tinha um movimento semelhante, mas depois as questões de segurança, etc., exigiam que a gente repensasse a destinação do local da feira. Isso não pôde acontecer, porque houve uma série de situações desagradáveis que não precisa nem eu narrar aqui. Caruaru conhece. Mas o meu desejo era esse. Então, Feira da Sulanca é questão para ser decidida pelo feirante. O que o feirante decidir, isso já depois, quando a administração começar, é que a gente poderá levar a cabo. Ô Zé, o senhor não tem um mandato agora no momento, mas o senhor tem as redes sociais. Eu queria saber como é que o senhor enxerga isso e como tem trabalhado nessa questão. Qual é a questão? Das redes sociais. Se o senhor tem usado e tem acreditado que pode alavancar também a sua campanha. A minha assessoria está trabalhando nessas redes sociais. Ela é que é a responsável e até que melhorou bastante agora, né, as redes sociais, e nós ainda vamos entender que será importante agora, como será importante depois. As redes sociais hoje fazem parte da vida do político. O político que abandonar as redes sociais pode perder. Falando em redes sociais, tem uma questão que chegou nas redes sociais esses dias. A inauguração do Complexo Olímpico de Caruaru, o senhor acabou sendo alvo de críticas, por exemplo, do deputado Abimael Santos, né, que dizia que o senhor queria vender aquele terreno e, no caso, o prefeito Rodrigo Pinheiro aproveitou e deu a ele... Abimael disse, eles não têm coragem de falar aqui não. Mas ele teria. Mas eu tenho, eu não entendi. Também não entendi essa colocação. Exato. E aí é o seguinte, isso foi para redes sociais, né, chegou nesse universo aí de eleitores. Qual é a sua resposta sobre esse tipo de questão, né, do Abimael e também, né, que está sendo colocado aí? E o próprio prefeito Rodrigo, nas entrevistas que ele deu, ele sempre enfatizou, olha, esse terreno ia ser vendido, ele dizia sempre. Olha, o problema, eu não vou responder a Abimael, não tem nada a ver. Eu quero apenas me justificar como um homem público, porque nós fizemos uma consulta aos técnicos, eles mediram aquele espaço e não dá para Centro Olímpico. Podem medir. Se houver uma competição oficial, não será. Mas é uma obra importante para a cidade, à medida em que pode servir para a prática de esportes, e eu tenho a repetição das medidas que não pode ser Centro Olímpico. Chamado é um equívoco. Agora, pouco importa. O que interessa é que Caruaru ganhou aquele complexo que vai servir, no mínimo, ao Colégio Municipal e a outras práticas, né? Agora, na época, nós pretendíamos, com destinação própria, eu não me lembro se Fagner estava já como vereador lá, com destinação própria para uma grande escola.
de tempo integral. Então a gente ia pegar o produto daquilo ali e fazer uma escola de tempo integral num bairro prioritário, que não tivesse ainda o benefício da escola. Tudo isso é discussão que a gente tem que travar. E eu me lembrei, citei aqui o caso de quando entramos aqui sobre Feira de Sulanca. Eu ontem passava no Salgado, como faço sempre, estou sempre nos bairros, né? E aí 5 estudantes, 2 jovens e 3 jovens, me abordaram. Zé Queiroz, vem cá. A gente quer fazer. Um deles se dirigiu para mim. A gente quer saber por que você, com 82 anos, um cara realizado, um cara que já tem uma família constituída, que é um exemplo de família, com Vônia e Vomer, seus netos, a gente conhece tanto os méritos de família, e por que você quer ser de novo candidato a prefeito? Eu achei interessante. Deixa eu me dar uma pergunta nessa fala. Veja, Vanderlei Luxemburgo tem uma pré-eleição que ele faz um gesto lá e diz, olha, tem que ter tesão para ganhar um jogo. aí ele não usou essas palavras, não, ele usou outras. Ele na pré-eleição dele com os jogadores, essa pré-eleição ficou bem famosa e sempre ela volta a aparecer. Zé Queiroz está com tesão para ser prefeito de novo. Olha, é a resposta que eu dei aos 5 e ganhei os 5 votos. Uma resposta, né? Digo, olha, nós precisamos ter sempre projetos na vida e sonhos. Os sonhos não morrem, porque se os sonhos morrerem, você começa a morrer. Quando eu disse isso, eles... agora eu entendi. Como eu tenho projetos e sonhos, e como eu represento o sentimento de muitos que têm projetos e sonhos e acreditam em mim, é que eu sou candidato. E sou candidato com vontade, para lhe dizer. Tesão. Se você pegar meu Instagram, tem querendo, né? Querendo. Então... aos poucos, em outras oportunidades, vocês vão ver o tamanho que a gente dimensiona, e hoje não está dando tempo, que eu ia entrar no mérito, estou vendo ali a hora do programa de governo. Nós não podemos abordar... Mas a gente vai ter isso durante a eleição. Né? Vai ter muitas entrevistas, debate, aí vai ter muito tempo para... Aí nós vamos mostrar a Caruaru para que Zé Queiroz vem. Para as mesmas grandes transformações da cidade. Era isso que eu ia perguntar. Qual seria uma grande obra, não sei se o senhor talvez não queira falar, né? Questão de preservar a proposta. A proposta, mas qual seria a área, então, que seria prioritária no novo governo de Zé Queiroz? Para não falar de projeto. Todos os setores, cuidar das pessoas. Agora, já que o senhor não quis adiantar, quais são os principais problemas, assim, pontuais, de forma rápida, os principais problemas que o senhor enxerga em Caruaru atualmente? Precisamos de mais UPAs, mais escolas de tempo integral, reavaliar a questão da educação infantil toda. A organização urbana está uma anarquia. Uma pessoa me disse, não use o nome anarquia não, diga esculhambação. A organização urbana. Nós precisamos de uma cidade crescendo com organização urbana, com obras de infraestrutura que alterem essa organização urbana. Isso significa abrir ruas, avenidas? Não, se for o caso, mas muito mais disciplinar. Nós criamos uma UPA em 2012, essa UPA revolucionou na organização. No primeiro momento, foi uma reação, você se lembra, né, Mário? Mas depois, a Destra mostrou para que veio com o Coronel Cavalieri e deu uma organizada. E eu me lembro bem que a gente colocou tanta placa indicativa na cidade, que é uma coisa mínima, elementar, para orientar a população daqui e de fora, que nos criticaram. Está gastando dinheiro demais com placa. Hoje, elas estão envelhecidas, onde teve uma reportagem que eu achei interessante da TV Asa Branca, mostrando que tem placas enferrujadas que ninguém lê mais. Ou seja, essa cidade merece um tratamento mais digno e respeitoso. Então a gente precisa reformular o processo urbano de Caruaru, além dessas áreas sociais que precisam também ter profundas alterações na educação, na saúde, na assistência social. Olha, e equipamentos como o autódromo que estão lá, né, deixados, né, relegados a um segundo plano. Tenho certeza que vai ser recuperado com destinação de muitas provas que é possível trazer para Caruaru. Aliás, o autódromo só veio a funcionar quando nós fizemos a torre de cronometragem, que era uma exigência nacional para controle de corrida. Ô Zé, o que a gente ouve em algumas rodas de conversa é que
Eu vou falar no popular, tá? É o que a gente ouve. Ó, essa pergunta que esses jovens fizeram. Zé tá numa situação tranquila. Outros diziam, Zé só vai na boa, se ele tiver chance de ganhar. E outros dizem, não, Zé é candidato para que ele mantenha a chance de Volney voltar para a Câmara Federal. O que é que o senhor diz a essas pessoas que fazem esse tipo de comentário? É maldade, maldade pura. Eu estou com o capital político mostrado aí. Não tem nada que envolva a eleição futura de Volney Queiroz. Agora, eu estou com vontade. Eu quero ser prefeito de Caruaru mais uma vez. Eu me lembro bem que no nosso guia eleitoral, teve um dia que eu olhei assim para a Câmara e disse, vocês sabem de uma coisa? Acho que você está lembrado, Mário. O que eu gosto mesmo é de ser prefeito de Caruaru. E é o que eu quero de novo ser, é prefeito de Caruaru. Independente do projeto de Volney Queiroz. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Se Deus me permitir ser prefeito de Caruaru, eu vou contar com a colaboração muito mais valiosa de todos os tempos de Volney Queiroz em Brasília. Isso sim. E Caruaru sabe que quem mais trouxe recursos, Volney trouxe mais de 300 milhões de reais de recursos para Caruaru, para obras do município e do Estado e da nação. Pois não. Zé Queiroz, em relação ao São João, você concorda com esse modelo que está sendo feito atual ou você faria diferente? Em relação ao São João, você concorda com esse modelo atual que está sendo feito ou você faria diferente? Diferente, né? Bem diferente. Ainda falando sobre a questão de pesquisa, né? O senhor falou que tem pesquisa interna que aparece em primeiro lugar. Quem aparece em segundo e em terceiro? Em segundo lugar é Fernando Rodolfo. E em terceiro... Fernando Rodolfo? Desculpa. Rodrigo. Rodrigo. E em terceiro é Lessa. Ou seja, aliás, confirma as pesquisas, nas né? pesquisas de todo mundo com 10, 12 pontos, né? 10, 12 pontos. Olha, então nesse quadro, as pesquisas que foram publicadas, elas sempre dão o prefeito com uma boa avaliação, né? Geralmente ali 60%, 70% de avaliação positiva, ali entre bom e ótimo, enfim, regular. Isso é um sinal positivo para qualquer administrador. Minha pergunta vai no seguinte sentido. Essa é uma eleição de continuidade ou é uma eleição de mudança? Já que o prefeito aparentemente vem bem na questão da avaliação política, mas não está com os índices, ainda está ali em 30, não chega nesse nível aí. Qual é a sua percepção dessas pesquisas, Zé? Olha, o problema é o seguinte, a nossa visão é que é uma eleição de mudança, profunda mudança. Caruaru precisa mudar o pensamento que está sendo implantado no seu processo de desenvolvimento urbano. E aí, envolvendo tudo, educação, saúde, a ciência social, tudo. Tem que haver profundas mudanças, transformações, visão diferenciada na execução das obras públicas e das atividades públicas implantadas em Caruaru. Agradecer a participação do ex-prefeito, ex-deputado e pré-candidato a prefeito mais uma vez pelo PDT, José Queiroz. Certamente, como o Mário disse, antes da eleição a gente vai voltar a receber a sua visita aqui no Momento Cidade Entrevista. Vem para os debates? Sim. E o senhor acha que o prefeito vai? Ou vem? Não sei. Eu não devo nunca falar pelo prefeito. Muito bem, muito obrigado pela sua presença, pela entrevista, pela conversa aqui. Olha, muito obrigado, eu fico feliz em participar com vocês, ter a oportunidade de discutir as coisas importantes, dizer coisas que às vezes não são ditas, dizer que ainda vamos ter mais oportunidade de mostrar a vocês um plano de governo que nós já começamos a discuti-lo, mas já pedimos a colaboração dos partidos aliados para que tragam a sua visão deste plano de governo, para que a gente some tudo e ao apresentar a cidade ser um sentimento coletivo que a gente deseja que seja de grande transformação para Caruaru. Muito obrigado, cumprimentos ao pessoal da Zona Rural, nossos amigos da cidade, a todos os amigos que aqui estão, que já mencionei. Divanilson Galindo. E mais ainda, as crianças de Caruaru, e como eu não vou ter oportunidade, parabenizar Caruaru por mais um aniversário no dia 18 de maio. Caruaru esteja certa, Zé Queiroz
deseja voltar com elevados propósitos de trabalho e transformação para esta cidade, porque pela consideração que eu sempre recebi do meu povo, eu devo sempre ao povo o melhor que se possa pensar em administração. E é para isso eu estou disposto e Deus me ajude e abençoa. Mário Flávio, sexta-feira com Toninho Rodrigues do MDB. Amanhã a gente bate um papo entre nós, né, fazendo uma avaliação, porque o prefeito Rodrigo está viajando e volta, ele é terça-feira, né? Terça, dia 14. Isso. E na sequência a gente continua, né, professor? Exatamente, né? A gente, na sequência a gente tem o Pra Relaxar, depois o Toca Todas com nossa querida Elaine Santos, né? Arrasando aí no Toca Todas, e depois segue a programação normal. Mas olha, amanhã a gente faz um rescaldo de todas as entrevistas de pré-candidatos que nós tivemos e também a expectativa para a entrevista com o Toninho na sexta, né? Então amanhã, 11 da manhã, aqui, né, uma análise da bancada, né, como só a gente sabe fazer. E se der tempo também a gente fala da pauta estadual, né? Sim, e provavelmente semana muito decisiva na Alep, é imperdível, é impossível a gente não falar disso também. Então, amanhã é um dia de análise aqui no Cidade Entrevista. Vitória Oliveira. Agradecer a Zé Queiroz pela entrevista, a Mário Flávio, a você, André, e também ao professor Marco. Muito bem, continue sintonizado aqui na Rádio Cidade 99.7. Vem aí muita música boa no Pra Relaxar. Continue ligado. Até amanhã. Amanhã, Cidade.